Santo Antônio do pão da pobreza, santo bom que a ninguém deixa só. Vem gritar, falta pão nesta mesa, roga a Deus pelo povo, tem dó. A justiça não é uma virtude como as outras. Ela é o horizonte de todas. A justiça é a sabedoria posta em prática. É a sabedoria que nos ensina a temperança, a prudência, a justiça e a coragem. É pela justiça que se chega à paz. Nestes tempos de tanta injustiça, miséria, racismo, desigualdade social, violência e desrespeito pela vida, como você se sente? Quais os sentimentos carrega em seu coração? Como você tem mantido a paz? Olá, sou Ivone da Paróquia São Francisco de Assis. Que a paz esteja convosco. Estas foram as palavras de Jesus no seu primeiro encontro com sua comunidade. E nós, nesse isolamento social e nesses tempos que vimos tanta injustiça, miséria, racismo, violência, e aí? Como buscar essa paz tão desejada? Se cada um fizer a tua parte, o mundo agradecerá. Então, procuro carregar no coração sentimentos de amor. Em primeiro lugar, com minha família, que é minha primeira igreja, e com meus amigos, através dos nossos meios de comunicação. Em segundo lugar, e dentro dos limites de meu confinamento, procuro ajudar os menos favorecidos através da preparação e distribuição de alimentos, assim como fazia o nosso querido Santo Antônio. Em terceiro lugar, procuro filtrar as notícias que nos são bombardeadas diariamente pela mídia e buscando sempre boas leituras e, o mais importante de todas, me alimentando sempre da palavra de Deus. Essa sim nos traz muita sabedoria e paz, que é o que precisamos no momento atual. Se vivenciarmos essas três experiências, estaremos sendo pessoas capacitadas do amor fraterno e viveremos em paz uns com os outros. E hoje, dia de Corpus Christi, Santo Antônio nos convida a olhar e ter os olhos fixos em tantos corpos que sofrem com ele no mundo. Paz e bem a todos amigos paroquianos. Penso que a paz, assim como a fé, seja exercício e ação. Diante de qualquer situação, e nesta situação terrível de isolamento mais ainda, é preciso exercitar os pensamentos e as atitudes a partir do nosso interior como cristãos. Procuro trazer de dentro de mim imagens e sensações que fazem bem, que tenham base no afeto e, quando possível, desenvolver alguma ação que envolva alguma pessoa com esse afeto. E, a meu ver, não precisa ser nada muito especial. Quase sempre, ações simples e espontâneas são acolhedoras e portadoras de puro afeto, passando uma sensação de paz. Um exemplo: levar um docinho ao filho que trabalha na sala ao lado, um café ao porteiro, ou partilhar uma refeição com o vizinho. Esse movimento interior, que é o verdadeiro exercício, junto com a ação, promove a minha paz e reverbera essa paz no outro. Assim, a paz me mostra que onde eu talvez veja problemas, o que há são desafios que a fé me ajuda a enfrentar. Ter paz não é se alienar, fugir da realidade, mas estar nessa realidade como estamos agora, por inteiro, reconhecendo e valorizando o que a nossa alma sente. É isso que deve motivar nosso desejo de paz e bem. Bom, o que eu tô fazendo é tentando parar de contar os dias.
Hoje é o 92º dia, a gente está na 14ª semana, isso só deixa a gente mais ansioso e mostra o quanto está demorando, ou marcar um dia para isso acabar. Não dá para saber que dia vai acabar, e mesmo se a gente soubesse, vai demorar muito. Então, pensar nisso só piora as coisas, pelo menos para mim. Então, eu evito pensar nisso. Então, eu vivo o presente, eu valorizo as pequenas coisas, passear com meu cachorro, ir comprar pão, ficar com a minha família, falar com os meus amigos, aproveitar o tempo que eu tenho com o que eu tenho. E sempre colocando nas mãos de Deus as coisas ruins que estão acontecendo, as decepções com o governo, os medos, as inseguranças, as pessoas que não podem sair de casa, as pessoas que não podem lavar a mão, e agradecer, lembrar de ser sempre grato pelas condições mínimas que a gente tem, de conseguir pagar uma conta, de ter o que comer e de conseguir se proteger. Agradecer pela saúde que ainda temos, graças a Deus, e confiar na misericórdia de Deus para que essas pessoas, tantas pessoas que estão indo, estejam no céu, e as que ainda vão falecer, que elas tenham esse tempo para se aproximar de Deus, para se aproximar do amor de Deus, e com a misericórdia de Deus ir para o céu. É isso. Paz e bem. Paz e bem, queridos amigos, queridas amigas da nossa Paróquia São Francisco. Estamos no dia de Corpus Christi e, de uma maneira virtual, online, nós estamos celebrando o segundo dia da festa de Santo Antônio, o segundo dia do tríduo em preparação para a festa de Santo Antônio. Motivos especiais nós os temos de sobra. Hoje é dia de Corpus Christi e trazemos na presença do Senhor os corpos de tantas pessoas sofridas, de tantas pessoas entristecidas, aquelas que também sofrem pelo mal do coronavírus, o mal da solidão, o mal do desprezo, o mal da exclusão. Em Jesus e com Jesus, nós pedimos por todas essas pessoas para que a força de Deus esteja com elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que ouviram, e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, e pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte, o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para esta celebração, em comunhão com você, com a sua família, nós queremos ouvir a palavra de Deus, essa palavra que diz assim: do Evangelho de São Lucas. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram,
e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Hoje é o segundo dia do Tríduo em preparação à festa de Santo Antônio. Nós temos a alegria também de celebrarmos a festa de Corpus Christi, em comunhão com a Igreja no Brasil, a Igreja no mundo inteiro, que celebra esse Cristo que se fez corpo, que se fez presença, unidade no meio de cada um de nós. A palavra que nós acabamos de ouvir agora, quando a gente fala de Santo Antônio, a gente logo lembra do santo que é casamenteiro, a gente lembra do santo do pão dos pobres, o santo também que reza a Deus para cada um de nós, para que na nossa casa tenha fartura. E o Evangelho de Lucas de hoje, ele fala para nós de uma fartura, de uma prodigalidade, de uma generosidade que Jesus veio nos ensinar. O pouco, aliás, com Deus é muito, né? Isso o ditado popular, a sabedoria das pessoas já diz. E quando se tem muito pouco, mas não se esquece de ter Deus como tempero da existência, então se tem o suficiente, quando não se tem o bastante. Foi isso que aconteceu também no Evangelho de hoje. Naquela região desértica havia pessoas generosas, por isso o milagre, e com a presença do Cristo, por isso o pouco com Deus é bastante, o milagre aconteceu. Isso que também nos legou a história de Santo Antônio, quando diz que ele, penalizado pela exclusão, pela fome de muitas pessoas, deu do pão do convento onde ele morava para as pessoas que estavam precisando. E aí, quando o padeiro viu que o cesto estava vazio, o padeiro ficou atônito, né? Puxa, os pães foram roubados. Pães talvez eram alimentos que valiam até mais do que valem hoje em dia. O padeiro ficou atônito e foi falar para o Santo Antônio que havia sido roubado. E aí Antônio disse: olhe novamente os cestos, quem sabe nós não fomos roubados. E diz que o padeiro voltou à despensa e o pão e os pães estavam em abundância, estavam saindo dos cestos, né? Tinha uma fartura enorme na despensa, fartura de pão. Então Santo Antônio é também o pão da fartura para cada um de nós. Ele é o consolo nos momentos difíceis. Que Santo Antônio traga para nós também o pão da saúde, o pão da alegria, o pão do entendimento, o pão de todo o diálogo, o pão de toda a paz que nós estamos precisando. Eu concluo a minha fala com a oração que diz assim: ó querido Santo Antônio, eis-me aqui a teus pés, plenamente confiando em vossa poderosa intercessão. Intercedei por mim e por todas as pessoas, especialmente as que sofrem pela morte de alguém, pela falta de esperança, pela solidão, pelo abandono e também pelo medo. Olhai ao querido Santo Antônio por nosso mundo tão ferido. Mostrai-nos Jesus, pão da felicidade, de alegria, de esperança, de saúde e de paz e de toda virtude. Amém. E agora eu peço a você para que você também reze por toda a sua família, pedindo todos os dons necessários, importantes, a sua vida, a sua casa e as pessoas que você ama. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Rogai por nós a Deus, glorioso Santo Antônio,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pela imposição de minhas mãos e a invocação de todos os santos, de modo especial do nosso querido Santo Antônio, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, dando-vos a saúde, a alegria, a felicidade, a paz e todo o bem. Eis a cruz do Senhor. Afaste-se para longe de vós os inimigos da salvação, o ódio, a injustiça, a violência, o medo, pois venceu o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, descendente de Davi. Aleluia. Toda paz e todo bem a você e sua família. Para sermos mensageiros da justiça e da esperança,